A paz de Cristo, queridos, com alegria e com satisfação, nós estamos chegando mais uma vez para abençoar as vossas vidas com mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Se você está chegando agora neste canal, seja bem-vindo, inscreva-se neste canal, ajude-nos compartilhando estes vídeos nas suas redes sociais. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estão sempre deixando seus comentários aqui abaixo, alguns que estão mandando o seu e-mail. Eu quero lhes agradecer pelo carinho, e isto vem nos motivar a cada dia mais. Eu lembro a vocês que o e-mail para você se corresponder conosco é ebd.estabelecendooreino@gmail.com. Lembro aos amados que nós temos as aulas de juvenis com o professor Juninho, e eu vou deixar o link aqui na descrição. Também alguns irmãos que nos ajudam através dos seus blogs, eu deixo na descrição também o link para você acessar. Nós estamos falando a respeito da provisão de Deus no quarto trimestre, comentários do pastor Elienay Cabral, e agora nós falamos da lição de número 3, que traz o tema Abraão, a esperança do pai da fé. O texto áudio desta lição está em Hebreus, capítulo 11, o verso de número 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. A verdade prática, a fé que Abraão tinha em Deus, fez com que ele vencesse todos os obstáculos em sua caminhada. O texto bíblico desta lição está em Gênesis, capítulo 12, os versos 1 a 10. Antes de começar esta pré-aula, nós vamos explorar algo extra, além do que está na lição. A lição traz um comentário muito bem elaborado e quase que não há necessidade de você acrescentar em cima do que já está comentado. Então eu quero trazer algumas informações extras a respeito de Abraão, a respeito da esperança e a respeito da fé. Abraão, o seu nome significa pai de uma multidão. É bom que você lembre que até certo momento de sua vida, o nome dele era Abrão, que significava pai exaltado. E Deus mudou para Abraão, pai de uma multidão. A primeira menção do nome dele aparece no capítulo 11 de Gênesis, e ele é descendente de Sem. Ele faz parte da 9ª geração depois de Sem. E Abrão aparece em Ur dos Caldeus. Seu pai Terá, sua família, é original de Ur dos Caldeus, uma cidade que ficava na antiga Mesopotâmia. Esta região hoje, segundo os arqueólogos, nós não podemos confirmar isso, é a região onde fica hoje o sul do Iraque. Sabemos também, pela tradição judaica, e a Bíblia traz apenas um verso a respeito desse assunto, que a família de Abraão era uma família idólatra. E nós sabemos isto na Bíblia Sagrada, através do versículo 2 de Josué, capítulo 24. Mas Joséfo e também alguns rabinos vão falar algo mais que faz parte da história secular. Nós não sabemos até que ponto isto é lenda, até que ponto isto é verdade. Alguns historiadores judaicos, eles dizem que Terá, pai de Abraão, era não somente idólatra, mas também era o maior fabricante de ídolos do Oriente Médio. Esta é uma informação que faz parte da história paralela, você não encontra isto na Bíblia Sagrada. O chamado de Abraão. O chamado de Abraão se deu quando ele ainda estava na Mesopotâmia. E aqui eu quero chamar a sua atenção, professor, aluno,
você lendo o texto de Gênesis, então você lê o final do capítulo 11, você vê que Abraão sai com Terá, seu pai, e com toda a sua família da Mesopotâmia. Depois que seu pai morre, aí que entra o capítulo 12, falando que Deus o havia chamado. Algo que você precisa saber é que os textos bíblicos, eles não estão em ordem cronológica. Então alguns pensam que Abraão saiu primeiro, foi até Harã. Em Harã, seu pai Terá morreu, depois Deus o chamou. Então é muito importante que, ao estudar sobre a vida de Abraão, você olhe um texto que está em Atos dos Apóstolos, e é o capítulo de número 7, a pregação de Estevão. No capítulo 7 de Atos, versículo 2, diz assim: ele disse, Estevão: homens, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então, este texto que está em Atos dos Apóstolos, ele vai complementar o seu estudo quando você está lendo e estudando o livro do Gênesis. Então, o chamado de Abraão foi ainda em Ur dos Caldeus, quando ele habitava em meio à idolatria. A respeito de Abraão, você tem informações importantes nestes subsídios teológicos. É importante que você leia, que a CPAD coloca entre um tópico e outro, e você pode explorar ali muitas outras informações. A respeito de esperança, porque o título desta pré-aula é Abraão, a esperança do pai da fé. E é necessário nós esclarecermos a respeito de esperança. Isso que eu vou falar agora, eu já falei numa das aulas de escatologia. E quem acompanha já os nossos vídeos há longo tempo já ouviu eu falar sobre isso, a respeito da definição da palavra esperança. Um dos maiores educadores do Brasil foi Paulo Freire, e ele sempre levantava a questão a respeito de um verbo, o verbo esperançar. E ele destacava a importância deste verbo. Os conceitos que eu vou usar aqui é do filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella, que, utilizando-se dos escritos de Paulo Freire, ele explora essa questão entre a diferença da esperança do verbo esperar e a esperança do verbo esperançar, que é algo totalmente diferente. Quando a gente fala a respeito da esperança do verbo esperar, então há uma situação e eu simplesmente sento e espero que se resolva. Por exemplo, eu espero que o mundo amanhã seja melhor. Tá, esta esperança é a esperança do verbo esperar, isto é, espera. Porque eu estou esperando, mas não ajo, não faço nada em prol para que o mundo de amanhã melhore. Agora, quando eu digo assim, eu estou contribuindo para que o mundo de amanhã seja melhor. Então eu tenho uma esperança que o mundo de amanhã seja melhor, mas eu estou fazendo algo, eu estou contribuindo para que este mundo seja melhor. Então esta esperança é a esperança do verbo esperançar. Então é diferente de você ficar sentado esperando que as coisas caiam do céu. Isso é espera. A esperança do verbo esperançar é quando você vai de encontro àquilo que você acredita e você contribui para que aquilo aconteça. Então a esperança que Abraão tem é esta esperança, a esperança de esperançar. Ele ia de encontro àquilo que Deus havia falado. Deus havia prometido muitas coisas a ele, que ele seria pai de uma grande nação, que ele teria filhos, e ele saiu, ele não ficou aguardando que tudo acontecesse. À medida que Deus liberou a palavra, ele creu, ele teve a esperança e ele foi atrás para que aquilo acontecesse. A fé de Abraão, ela é tão grande que Paulo chega a falar que ele creu mesmo contra a esperança. E eu quero mostrar isso aos irmãos
E gostaria que você levasse isso para a sua classe. Está em Romanos, é o capítulo de número 4, o verso de número 18. Paulo falando a respeito de Abraão, ele diz: o qual em esperança creu, contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Romanos 4, verso 18. Ele creu mesmo que todas as circunstâncias mostravam-se contrárias. Ele creu de tal forma que ele deixou a sua terra, deixou a sua família, deixou os seus amigos. Abraão era um homem rico, era um homem abastado financeiramente, ele tinha muito gado, fazendas. Ele não precisava sair, mas ele creu na palavra do Senhor e ele esperava, ele ia de encontro àquilo que Deus lhe prometeu, de maneira que deixou a sua terra, deixou a sua família, deixou os seus amigos. E nesta esperança, Abraão enfrentou a escassez, porque no texto aqui da leitura bíblica em classe, vai dizer que quando ele chegou ali na terra esta que mana leite e mel, havia o quê? Havia fome, havia escassez na terra que Deus falou para ele que era a terra que mana leite e mel. Ele não murmurou, ele não reclamou contra Deus, ele não se rebelou contra o Altíssimo. Ele vai ao Egito em busca da sobrevivência, mas ele cria no Deus que havia falado com ele. Outro fato importante é que ele não atentou para a esterilidade de Sara. Ele creu que Deus era poderoso para cumprir a promessa. Mesmo ele, Abraão, sendo já adiantado em idade, e mesmo Sara sendo estéril e também já adiantada em idade, já havia lhe passado o tempo de gerar filhos, mas ele não duvidou. Ainda aqui em Romanos 4,19 diz: e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. É por isso que Paulo diz que ele creu mesmo contra a esperança. Esta é a fé de Abraão, que é o maior exemplo para nós cristãos de hoje. Bem, Abraão, a esperança do pai da fé. Eu falei um pouquinho de Abraão, eu falei um pouquinho de esperança, e agora eu queria levantar esse questionamento a respeito de fé. O que é fé? Como surgiu a fé? Porque esse conceito ele está bem distorcido nos dias de hoje. Então vamos começar pelo início da Bíblia Sagrada. Deus criou o homem perfeito e o pôs no jardim. Mas o Senhor o criou livre. Ele tinha liberdade de escolha. E Adão, o primeiro homem, ele precisava confirmar o seu relacionamento com o Criador ao escolher a árvore da vida. A partir do momento que ele fizesse a escolha entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele estaria selando o seu destino. Deus não criou um robô. Deus não criou um robô que vai fazer aquilo que já estava programado. Não. O homem ele era dotado de escolha, ele era livre, assim como é ainda hoje. O ser humano foi criado em espírito, alma e corpo. O espírito do homem ele tinha toda a capacidade de se relacionar com o seu Criador, sendo uma janela para a entrada do Espírito Santo. Mas o seu espírito necessitava de discernimento. E isto só lhe seria dado depois que ele decidisse, escolhesse pela árvore da vida. O homem também foi criado com alma. O homem foi criado alma vivente. A alma tinha a capacidade tanto de atuar no mundo físico quanto no mundo espiritual. Mas ela estava bloqueada. A alma do homem estava bloqueada. Os olhos da alma estavam fechados para o mundo espiritual até o momento que ele decidisse pela árvore da vida. Somente os olhos físicos,
que estavam abertos. Os olhos físicos do homem estavam abertos, mas os olhos da alma estavam bloqueados, assim como a sua fé também necessitaria do discernimento que lhe seria dado após a decisão, após a sua escolha. Deus deu ao homem a fé em lugar dos olhos da alma. Veja bem, Deus queria que o homem cresce na palavra que lhe havia falado. Deus esperava que a palavra que ele tinha dito a Adão e Eva fosse suficiente para eles viverem em cima dela. Deus desejava que o homem usasse a fé, por isso que Deus deixou a fé, em lugar dos olhos da alma, até o momento que eles fizessem a escolha. Agora veja bem a tragédia que aconteceu. Satanás vem, entra na história, diz que aquilo que Deus lhes havia falado não era verdade, e eles creram na palavra de Satanás e duvidaram da palavra de Deus. Foram e tomaram do fruto do conhecimento do bem e do mal. E o que diz a Bíblia em Gênesis 3, verso 7? A Bíblia diz que naquele instante foram-lhe abertos os olhos. Então você, estudante da Bíblia, precisa entender, eles não eram cegos. Os olhos físicos já estavam abertos, claro. O que a Bíblia está dizendo é que naquele momento os olhos da alma foram abertos, independente do Criador. Então naquele momento o homem está declarando independência do seu Criador. Assim como os olhos da alma do homem estão abertos hoje, através da astrologia, através do esoterismo, através da feitiçaria e de muitas outras coisas semelhantes. Então Deus criou a fé para que o homem utilizasse em lugar dos olhos da alma. Se ele utilizasse a fé, ele creria naquilo que Deus lhe havia falado e ele não teria caído. O que é fé? Etimologicamente, você olhando para a Bíblia, fé no Antigo Testamento é uma palavra chamada emuná. O que quer dizer emuná? Emuná quer dizer firmeza, fidelidade, estabilidade. Quando Abacuque, o profeta, no capítulo 2, versículo 4, ele diz: mas o justo viverá pela fé, ele está dizendo assim: o justo viverá pela sua firmeza. O justo viverá pela sua fidelidade. É isso que o profeta está falando. Se você tomar a versão NVI, você vai ver que está fidelidade no lugar de fé. E se você não conhece a palavra emuná, você vai dizer que está errada aquela tradução, e não está. Então a palavra emuná, que é traduzida por fé em nossas Bíblias, significa firmeza, fidelidade, estabilidade. Aquele que tem fé, ele se comporta desta maneira. No Novo Testamento, a palavra é pistis. Pistis quer dizer convicção da verdade de algo, convicção ou crença que diz a respeito ao relacionamento do homem com Deus. Esta é a definição da palavra pistis no grego, que aparece no Novo Testamento e é traduzida por fé. Então, amados, por que eu estou fazendo isso? Porque esta palavra hoje, ela está deturpada e a gente confunde fé com outras coisas que pode ser qualquer coisa menos fé. Então eu gostaria de falar agora para você, que você levasse esses conceitos para a sua classe também, o que não é fé. Nós falamos sobre o que é fé. O que não é fé? Fé não é otimismo. É claro que é muito bom você ser uma pessoa otimista. Você vai ter chance de ter mais sucesso na vida do que uma pessoa pessimista. Mas otimismo nada tem a ver com fé. É muito bom ser otimista, mas fé é outra coisa. Fé também não é pensamento positivo. Eu vou pensar positivamente, eu vou focar a minha mente que isto vai dar certo, que isto vai acontecer e isto vai acontecer. Isto é pensamento positivo, não é fé. Fé também não é psicologia motivacional, muito usado nas empresas, mas hoje também está sendo muito usado nas igrejas e
igrejas aí, certos movimentos neopentecostais, e até no movimento pentecostal, aos poucos, está entrando esta psicologia motivacional, de colocar as pessoas para cima, né? Das pessoas ter um entusiasmo aí para fazer as coisas e pensarem que vai dar certo, né? E pensarem que isso é fé. Fé não é psicologia motivacional. O que fé também não é? Não é um amuleto que você usa para se conseguir qualquer coisa. Então, há muitas denominações, movimentos neopentecostais aí, usando a fé como amuleto. Então, se você tem fé, você vai conseguir algo. Então, eles prometem que se você der tanto, tiver fé para dar uma oferta, um sacrifício em dinheiro, claro, você vai conseguir algo. Aí a pessoa faz, não consegue, né? De 100, um consegue. Aí a desculpa é que aquela pessoa não teve fé. Tem alguns até falando a respeito da fé inteligente. Eu nunca tinha visto isso, nem ouvido a respeito de fé inteligente. Fé é fé. Mas são deturpações da palavra. Então pegaram assim, a palavra fé e colocaram na mente do povo que é isso. Mas fé não é isso. Fé não é um amuleto. Então você tem fé, você pode fazer uma troca com Deus. Não, isto não tem nada a ver. Isto não é bíblico. Tá certo? A fé, ela sempre tem um alvo. Qual o alvo da fé? O alvo da fé é Jesus Cristo. Este é o alvo da fé. Quando Deus tira Abraão de Ur dos Caldeus, tira ele do meio da sua parentela e promete que vai fazer dele uma grande nação, promete que nele, Abraão, serão benditas todas as nações da terra, a que Deus está se referindo? Deus está se referindo à pessoa bendita de Jesus Cristo, que virá da descendência de Abraão. Se você olhar para Mateus capítulo 1, onde há a genealogia do Senhor Jesus Cristo, você vai ver que Mateus mostra ali Jesus como filho de Abraão, né? Ele faz a genealogia até Abraão. Então Jesus Cristo era filho de Abraão no sentido de descendência. Então todo este projeto na vida de Abraão, tirá-lo da Mesopotâmia, do meio da idolatria, havia um alvo. Então naquilo que Abraão cria, dirigia ele para um alvo, que era a pessoa bendita de Jesus Cristo, que viria das suas entranhas. Então a fé não é algo que você utiliza para fazer barganha com Deus. A fé não é um otimismo, não é pensamento positivo, não é nada disso. A fé é algo interno que se refere à relação do homem com o seu Criador, e esta fé, ela sempre tem um alvo. Se o alvo da sua fé não é um relacionamento mais íntimo com Jesus Cristo, isto não é fé. Abraão, segundo Tiago escreve na sua epístola, foi chamado de amigo de Deus. Então ele tinha tanta fé que o relacionamento dele com Deus foi se estreitando, que ele vai ficar conhecido nas páginas sagradas como amigo de Deus. Para concluir essa pré-aula, eu tiro algo aqui da conclusão, quando diz que a fé de Abraão não o impediu dele enfrentar provações e crises. Se você é uma pessoa que decidiu obedecer a Deus, decidiu andar em seus caminhos, confiar em sua palavra, você tem fé nele, você tem fé na palavra dele, naquilo que ele prometeu a você, mas em determinado ponto da jornada você vê que você vai enfrentando provações, que você passa momentos de crises. Eu quero lhe dizer algo, que nem você, nem eu, nós somos melhores do que Abraão. Abraão, que é chamado na Bíblia de pai da fé, de amigo de Deus, passou por momentos como esse. Momentos de escassez, momentos de fome, de ele ter que mudar-se de um local porque não havia o que comer. Passou momentos difíceis, provações e crises marcaram a vida de Abraão. Mas mesmo assim o Senhor estava com ele. Então eu quero dizer que fé não o isenta de passar momentos de crises. Fé é algo que se refere ao seu relacionamento com Deus. E os momentos de provações e crises,
eles apenas servem para tornar esta relação mais íntima. Para concluir, eu quero que você veja comigo o texto que está em Hebreus, que é o texto que está no nosso texto áureo, Hebreus 13, Hebreus 11, verso 8, que diz assim: pela fé Abraão, chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Sabe por quê? Que Abraão teve a coragem de largar tudo na Mesopotâmia, de deixar a sua riqueza, a sua fazenda. Mesmo assim, Deus o recompensou materialmente. Por que Abraão decidiu ser nômade em nome de uma promessa? Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos. De que cidade é esta que o autor aos Hebreus se refere no versículo 10 do capítulo 11? Ele se refere à Nova Jerusalém. Nunca ninguém havia falado a respeito da Nova Jerusalém. Todavia, Abraão, o amigo de Deus, tinha esta revelação, como você leu no texto sagrado agora. Ele esperava a cidade que tem fundamentos, a qual o artífice e construtor é Deus, a Nova Jerusalém. Esta era a esperança de Abraão. 2100 anos antes de Jesus Cristo, Abraão já esperava a Nova Jerusalém. E isto é algo maravilhoso. Que Deus o abençoe ricamente, que a sua aula seja produtiva e que os seus alunos venham crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Amém.